Queridos, então nós temos um problema. Paulo não podia morrer de morte, nem morte natural, e muito menos decapitado, martirizado. Paulo, se ele morresse, ele tinha que ser arrebatado, mas no caso ele não podia morrer, ele tinha que ser arrebatado vivo, porque nós, os que estiver vivos, nós, ele dizia que está vivo no arrebatamento. Então Paulo não podia morrer nem de morte natural, nem perseguido e morto, como ele foi, porque ele profetizou. Está na Bíblia, é profecia da Bíblia. Se não fosse profecia, tudo bem, mas todos dizem que é profecia, inclusive fala que é profecia do arrebatamento num tempo futuro, num tempo incerto. E o que me chama a atenção, eu volto atrás, não ser muito cansativo, Jesus nunca falou sobre arrebatamento. Por que Jesus não falou sobre arrebatamento? Lê para você ver os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Jesus nunca falou em arrebatamento. Falava a vida do filho do homem, a vinda várias vezes. Mas arrebatamento de corpo, sair voando no ar, encontrar com ele no ar, corpo transformado, não. Doutrina, teologia, na língua bem clara, de Paulo. E Paulo profetizou do arrebatamento, que ele estava nele, e Paulo passou pelo arrebatamento. E ninguém passou pelo arrebatamento, porque o contexto destinatário da narrativa não é para gentio na geração de hoje, 2025. Não, ali a igreja de Tessalônica era uma igreja que estava cheia de judeus. Naquele mundo, ele abriu a igreja em Tessalônica, lá em Atos 17, na sinagoga dos judeus. Era uma igreja cheia de judeus. Mas ninguém sabe isso, ninguém prega as clarezas. Então está pregando para eles que estavam aguardando naquela época. Aí logo, como todo mundo está com expectativa, aguardando naquela época, logo, Paulo, pum, eu também vou ser arrebatado com vocês. Ele não foi. Aí quando você vê Atos dos Apóstolos, você vê que ele estava já preso lá em Roma. No capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 11, aqui em diante, aqui, porque é abaixo aqui, você pode observar que Paulo estava preso lá em Roma. Todo o contexto aqui, tá? Pode ler lá. Paulo chega a Roma e fica prisioneiro na sua própria casa durante 2 anos. Lê esse contexto para você ver que, se eu for ler aqui, o contexto é grande, irmãos. Lê aí para você ver, do versículo 11 até o versículo 31, na sua casa, tira um tempo, lê lá para você ver. Ficou 2 anos preso lá em Roma. Cativo, foi levado cativo. Então, a morte de Paulo é um evento que está na história. De acordo com a tradição cristã, Paulo foi martirizado em Roma, nos meados de entre os 58 até 68 depois de Cristo. E no ano 70 veio a destruição, veio a guerra dos judeus. Então, nesses meados foi que ele estava preso lá em Roma e foi condenado por decapitação. E Paulo, presta atenção, Paulo tá um profeta assim meio esquisito aqui agora, presta atenção. Paulo profetiza lá em Corinto que ele ia ser transformado, no abrir e fechar de olhos, no nome dos crentes. Paulo profetiza em Tessalônica que ele ia ser arrebatado vivo. E Paulo profetiza para quem mais que profetiza? Paulo profetiza para Timóteo que ele ia morrer. Peraí, em qual profecia está certa? Então, se a profecia está certa é de Timóteo, então, que as outras de Corinto e de Tessalônica, ele dá uma picuda daquelas grandes. Quer ver a Timóteo? No capítulo 2 de 2 Timóteo, capítulo 4, melhor, verso 6 e 7. Ele está dizendo aqui que ele estava próximo da morte. Versículo 7 diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí se Timóteo estiver sabendo a profecia dele, ô Paulo, fiquei sabendo essa profecia lá em Tessalônica que vai ser arrebatado? Se Timóteo tiver ficar sabendo, ô Paulo, fiquei sabendo que você profetizou lá em Corinto que vai ser transformado num abrir e fechar de olhos, e agora está dizendo que vai morrer?
dizendo que não vai ser arrebatado mais, dizendo que não vai ter um corpo transformado. Espera aí, você vai ser arrebatado, vai ser transformado no corpo, ou você vai morrer? Decide! Eu estou conjecturando, irmão, para você entender que a conta não fecha. Isso aqui, eu não posso falar que é contradição, porque não tem, né? Não existe não, né? Então, ele estava preso lá em Roma, em Atos 28, 30. Clemente, um dos pais da igreja de Roma, diz da morte de Paulo. Eusébio Cesareia também fala na época sobre a morte de Paulo em Roma. Agora vem cá, irmãos. Ele morreu nesse meado, 58, 68 depois de Cristo. Ele foi decapitado. E como que era feita a decapitação, vocês sabem? Você sabe me informar? A decapitação, irmão, tinha duas coisas que eram usadas: machado, vinha aqui, ó, um machado bem amolado, cortava a cabeça, aqui, ó, rolava a cabeça, ou espada. Mas como Paulo era cidadão romano, ele não podia morrer com um machado, mas a espada. Tinha dupla cidadania. Então ele foi morto, decapitado, a espada. Bum!